TFzinho aqui hoje, um pouquinho de Bíblia, música na Bíblia, certo? E aí a gente termina, na hora que terminar a gente fecha a aula aqui, certo? Muito bem, deixa eu compartilhar aqui então. Pronto, está carregando aí para vocês. Então, muito bem, música e a Bíblia, contexto bíblico e a sua importância. Trabalhando juntos aqui, então eu vou lendo e a gente vai comentando. Muito bem, vamos lá. A relação do judaísmo com a música é muito interessante. Lembre-se que depois da destruição do Templo de Salomão, por exemplo, em 70 depois de Cristo, os rabinos proibiram o uso de instrumentos, pois, segundo justificaram tempos depois, a música somente teria seu sentido mais elevado na presença do templo. Com efeito, isso somente foi mudar no século XIX, quando o judaísmo reformado, especialmente na Europa, passou a reintroduzir instrumentos musicais em sua prática. Então, olha que interessante, né? O que é contexto? Por exemplo, aqui no judaísmo, que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê no Novo Testamento, a gente vê a música o tempo inteiro, a gente percebe aí que já no ano 70 depois de Cristo, o Templo de Salomão destruído, né? A diáspora aí dos judeus também, muitos dos rabinos falaram que a música não era mais para ficar sendo tocada, porque o sentido mais amplo dela era no templo, né? Então a gente vê aí como que a música ela tem importantes diferenças. Nós vamos ler isso na Bíblia também. Ó. Diante disso, né, fiquei pensando como havia sido a relação deste povo com a música lá no início, quando tudo começou. Por essa razão, escolhi abordar como a música aparece no meio do povo de Deus, conforme podemos aprender a partir dos livros de Moisés. Então, nos livros ali de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente tem uma ideia, então, de como que a música ela vai surgir aí no meio do povo de Deus. Muito bem. Antes de entrar no assunto, a gente só precisa relembrar que os livros de Moisés, né, como eu já acabei de falar, são os 5 primeiros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto do livro, o cristão chama de Pentateuco e o judeu de Torá. Muito bem, vamos lá então. Esse contexto básico, né? A primeira aparição nos livros de Moisés de algum elemento relacionado à música ocorre lá em Gênesis, quando ele se refere a Jubal. Jubal era descendente não distante de Adão, na seguinte ordem: Adão gerou Caim, Caim, Enoque, Enoque, Irade, Irade, Meujael, Meujael, Metusael, Metusael, Lameque, e Lameque, Jubal. Então ele era um descendente de Adão, obviamente, né, que todos eram descendentes de Adão. E ele foi, então, o primeiro aí a gente ter notícias de música. Olha lá, segundo a Bíblia, Jubal foi o pai de todos que tocam harpa. Tá aí, tá escrito em inglês, aí, em inglês, não, em hebraico, o significado de harpa. E flauta, então ele era pai de todos aqueles que tocavam harpa e flauta. Tá lá em Gênesis 4, 21. Se você for lá, você vai conseguir ver essa referência aí, Jubal, o primeiro a ser aí, então, provavelmente aquele que inventa os instrumentos, né? De harpa e flauta, porque fala que ele é o pai de todos, então, obviamente, que ele deve ser o que inventou o instrumento e começou a utilizar o instrumento. As escrituras não dizem como e para que fim Jubal utilizou sua música. Rachi, que é um nome renomado, que é um renomado rabino francês da Idade Média, deu a entender, né, Deus não, tá? Deu a entender em seus comentários a Tanakh, o Antigo Testamento na nomenclatura judaica, que Jubal fazia música para adorar ídolos, tal como fazia seu pai Lameque. Muito provavelmente, antes de tal afirmação ser algo a ser tomado contra Jubal, era por certo um sintoma do desconforto dos judeus com a utilização da música sem a presença do templo. Então é muito interessante esse debate sobre Jubal, né, para saber se de fato ele
a música dele, para que sentido que era? Provavelmente não era para edificação e glorificação a Deus, porque quando a gente vê músicas para edificação e glorificação a Deus, a gente até comentou de Moisés, Miriam, essa música vem na íntegra geralmente, né? Agora aqui fala que ele era o pai dos que tocavam flauta e harpa, mas não fala o que ele tocava, que música ele tocava, para que sentido ele tocava. Alguns vão dizer que era para as questões de batalha, questões de guerra. Então, tem muita especulação acerca disso. A Bíblia não chega a abordar. Música como expressão de alegria. Vamos lá. Ó. Voltando à Bíblia, vemos que os capítulos 6 a 8 de Gênesis narram um dilúvio, reduzindo a humanidade a apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos com as suas respectivas esposas. Após esse evento catastrófico, as escrituras voltam a se referir à música apenas no capítulo 31. Olha lá, Gênesis 31, 27. Vamos ver aqui, está em negrito aí. Ó. Porque fugistes ocultamente e lograste e não me fizeste saber, para que te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa. Então presta atenção que isso aqui na verdade era uma indagação, ó. E dá a entender também que naquela época era comum você receber alguém especial com alegria, com cânticos, tamborim e com harpa, né? Bastante interessante isso aí. Então a gente vê que um dos contextos do uso da música pelos primeiros judeus, aí, pelos primeiros povos, também era a ideia de festa mesmo, né? De recepção. Eles tocavam aí o tamboril, a harpa para receber alguém. Aqui foi uma indagação. Por que você não me falou, né? Que você estava vindo, que eu podia fazer uma grande festa para te receber. Temos aqui uma referência à expressão musical como é de festejar e alegria. Então a Bíblia também fala da música como questão de festa e alegria. Também fala da música e dança. Vamos ver lá. Música e dança como expressão de agradecimento a Deus pelas conquistas e vitórias. Certamente a celebração da alegria, da vitória, do entusiasmo é uma das utilizações mais importantes da música, tanto que a aparição seguinte na Bíblia é da mesma natureza. Fala da celebração de Moisés por Deus ter feito seu povo atravessar o mar, enquanto o exército egípcio que perseguia pereceu nas águas. Se você abre lá em Êxodo 15, 1, vai ter lá. Ó. Então, cantando Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Se você abrir lá em Gênesis 15, eu até tenho aqui, você vai ver na íntegra essas músicas aí de exaltação e glorificação aí a Deus pela vitória concedida, quando eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho, né? A gente até comentou com isso, olha lá. Então, vou lendo aqui para você. Então Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que te levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o refolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas, entendendo-se a destra e a terra estragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força levaste a habitação da tua santidade.
Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que o passe o povo que adquiristes. Tu introduzirás o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxutos pelo meio do mar. Então a gente percebe aqui, né, em português não tem muita melodia, de fato, mas essa é a primeira música retratada na Bíblia na íntegra, é o cântico aí de Moisés, pela alegria de Deus ter livrado o povo das garras dos egípcios, afundando-os no meio do Mar Vermelho, certo? Muito interessante essa passagem, e vale a pena você ler depois na sua casa aí, Êxodo 15, né? Você lê com calma, você vai perceber que é uma canção que ao mesmo tempo ela é alegria, ela é ali a felicidade daquele povo de ter sido liberto, mas ela também é uma música de muita exaltação a Deus, pelo poder dele, pela grandiosidade dele. Então fala aí da destra de Deus, fala dos céus. Então é bastante interessante, apesar de não ser melódico em português, é uma letra a ser lida, relida e estudada, porque é muito interessante. Continuando. Da mesma forma, o mesmo capítulo, então, se você for lá, você vai ver que logo em seguida já tem o Cântico de Miriam, lá, o mesmo capítulo do livro de Êxodo, relata outra comemoração musical pelo mesmo fato. Dessa vez explicitamente associada à dança. Então, essa primeira fala aí da música, não fala de dança. Já a segunda fala da Miriam, profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então, até essa questão do cavalo com o seu cavaleiro é muito parecida aí com a música de Moisés, só que agora Miriam profetiza cantando, junto com as outras mulheres, com tamboril e com dança. O tamboril fala de instrumento de ritmo, né? E com danças. Então a gente percebe aí, ó, nesse ponto, gostaria que você prestasse atenção a detalhe. Miriam foi chamada de profeta, né? Então já vai até lá nos dons que a gente falava, né? Miriam era uma profetisa, mulheres também eram profetisas na Bíblia e podem ser hoje em dia. Então aí as duas primeiras músicas relatadas na Bíblia na íntegra são aí de Moisés e Miriam e se encontram em Êxodo capítulo 15. Música como expressão do sobrenatural. Conforme lemos no livro de Miqueias, no capítulo 6, verso 4, mais especificamente, Deus falava com Miriam, o que justifica o seu título de profeta, tal como era no tempo antes do envio do Espírito Santo. No entanto, não podemos esquecer que o dom e a habilidade musical são várias vezes associados à profecia na Escritura. Olha que interessante, vamos abrir lá em Miqueias 6,4, deixa eu abrir aqui e eu colo no chat para vocês aí. Miqueias 6, verso 4. Pois, vou colar para vocês. Peraí. Deixa eu abrir aqui o chat. Então, olha lá. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam, né? Então, dando aí um destaque especial para Miriam, muito interessante. Então, ela era profetisa, né? E mais especificamente, quando a gente observa aí, a ideia do dom musical,
muitas vezes ele tem a ver com as profecias também, né? A profecia por meio da música. Então, a música, ela pode expressar uma profecia, algo sobrenatural que Deus está revelando aí para o compositor. A esse respeito, eu vou tomar liberdade aqui de citar passagens fora dos 5 livros de Moisés para explicar a passagem de Êxodo citada anteriormente. Vamos a ela lá. 1 Samuel 10,5 fala o seguinte: ó, então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltério, tambores e flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Então, olha que interessante. Uma coisa aí que vale ser notada. No Antigo Testamento, aqui, principalmente nos inícios, a gente tem muita conexão da música com a profecia. Então, aqui fala em 1 Samuel 10,5 que os profetas estavam descendo com os seus instrumentos musicais e eles estavam profetizando. A gente há de conver que a Bíblia não ia citar esses instrumentos musicais se fossem meros decorativos ou se não tivessem importância. Se a Bíblia está ensinando, está citando, é porque tem uma importância. Então a gente percebe que a profecia no Antigo Testamento ela também podia vir por meio da música. Isso é muito interessante. Outro texto e outra passagem é 1 Crônicas 25:1, lá diz o seguinte: e Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Heremã e de Jedutum para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Então presta atenção aqui, mais uma passagem agora em Crônicas, mostrando aí que Davi escolheu alguns do exército dele mesmo, né, para o ministério, os filhos de Asaf, Rema e Jedutum, para profetizarem com harpas. Então presta atenção, não falou para tocar louvores, para fazer uma festa, falou para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. Esse foi o número de homens aptos para a obra do seu ministério. A gente faz uma pausa aqui e começa a analisar, né? Será que, analisando esse início da história da música aqui na Bíblia, será que uma das essências da música, na verdade, não seria profetizar as verdades de Cristo, profetizar as vitórias de Cristo? As pessoas têm desvirtuado isso, né? Tem mudado o foco disso. É lógico, a música também serve para adorar a Deus, para alegria, como a gente viu lá em Moisés, não estamos falando isso. Mas será que hoje a gente tem muitas músicas de profecia? Ou será que nós hoje temos o hábito de profetizar através da música na igreja, né? Tem hora que eu acho que de fato o louvor poderia ser mais espontâneo, né? Ali o ministro começar ali junto com os instrumentos a profetizar coisas na vida da igreja, a profetizar aí mudanças, né? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, quem sabe você é músico aí, né? Você, enquanto estiver adorando com a sua música, você pode fazer profecias, né? De que Deus vai mudar essa situação, vai transformar o país, porque a música, a Bíblia nos mostra, então você não vai estar descobrindo nada, nem vai estar errado, porque a Bíblia nos mostra que muitas vezes a profecia era feita através da música. Então aí, 2 versículos que você pode anotar para comprovar isso. 1 Samuel 10,5 e 1 Crônicas 25:1. Nem de longe a gente está querendo dizer que só há expressão do sobrenatural se houver música, tá? Não é isso. A gente está querendo dizer que a música sempre se relacionou com o elemento profético, embora não seja necessária a ele. Então presta atenção. A profecia ela pode ser feita por meio da música. Ela não necessariamente tem que ser feita por meio da música. Você pode profetizar sem música. Às vezes você nem sabe cantar, às vezes você nem tem essa habilidade musical, mas você é um profeta. Não é que uma coisa depende da outra. Uma coisa pode estar conectada com a outra, mas ela não é dependente uma da outra. Você pode tanto profetizar com música, como você pode profetizar sem música também, certo? Até aqui, fazer uma pausa aqui para abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa que achou interessante do que a gente viu até agora?
Essa parte, eu acho interessante essa parte aí, porque a gente, por mais que a gente leia a Bíblia, a gente, não que eu sou o leitor, né? Mas eu leio bastante. E às vezes passagens como essas, que são tão grifadas aqui no texto, ela realmente reflete em nós um novo panorama, um novo horizonte a respeito da música em si. E há uma observância, assim, em cima, que no ato profético lá em Brasília, em 2005, o Diante do Trono, ele, através da música, ele profetizou em cima das esplanadas dos ministérios, em frente ao Palácio do Planalto. E de 2005 para cá, muita coisa na nação a respeito da política do Brasil tem mudado. Às vezes, algumas coisas para bem, outras coisas que não são tão boas assim, mas de uma certa forma, o Brasil de 2005 para cá tem sido muito diferente. Sim, isso é verdade, muito interessante. Então, a Bíblia nos traz isso, né? A música ela pode ser usada como um instrumento não só de adorar a Deus, de glorificar o nome dele, mas também como um instrumento de profecia, né? Profetizar na vida da igreja, profetizar as boas novas de Cristo, né? Profetizar. Muito legal isso. E a gente pode começar a ensinar isso, e se a gente faz parte do louvor aí, se a gente dirige, ou você no seu quarto mesmo, você quer adorar a Deus, você quer ir cantar uma música, um cântico espontâneo, a profecia ela é uma coisa muito boa a ser feita, certo? Então, o que a gente vê muito no Antigo Testamento é a música conectada com a profecia, né? Os profetas profetizando através da música, muito interessante, muito legal mesmo. A gente tem ideia que profeta é só aquele irmão, né, que chega já girando no fogo e profetiza, olha para o irmão e começa a falar os milagres, as coisas, o que vai acontecer, com quem que você vai casar, não sei o quê. Mas profetizar pode ser também o ato de cantar a Deus, né, uma canção profetizando sobre a nação, profetizando sobre a igreja, profetizando cura, restauração, né? Enfim, tem várias áreas que a gente pode profetizar através da música. Não só através da música, mas a música também é um meio para que a gente possa profetizar. Mas não só isso, a música também ela pode ser vista na Bíblia como uma expressão de elementos práticos. Olha lá, ó. O Pentateuco também registra a utilização da música para fins bem específicos, como de reunir as pessoas. É interessante notar isso, pois aqui saímos pela primeira vez do padrão do uso espontâneo da música para louvor a Deus. A passagem que a música é utilizada para juntar a congregação é a seguinte, olha lá, está lá em Números 10, de 1 a 7. Olha aí na íntegra para você ler. Ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de pratas, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Então percebe aqui que a música, os instrumentos musicais, para ser mais preciso aqui, né, também eram utilizados não só para a ideia de adorar a Deus ou para profetizar, eles tinham fins bem práticos também. Que, por exemplo, um fim prático da música era reunir o povo, né? E tinha ali, se você tocar uma vez é para isso, se você tocar a trombeta 2 vezes já é para outro motivo. Enfim, você tinha ali então como que a música ali ela seria tocada para convocar as pessoas, aqui no caso, o instrumento musical. Então a gente está vendo, né, que a música e os instrumentos elas tinham muitos princípios, muitos fundamentos aqui dentro da Bíblia mesmo. Música como agradecimento por milagres. Olha aqui, vamos ver.
Também deve ser registrado que os livros de Moisés registram a utilização da música para agradecer o milagre de Deus em fornecer água para o povo de Israel. Aqui, em certo sentido, voltamos à celebração. Lá em Números 21, do 16 ao 17, diz o seguinte, olha lá. E dali partiram para Bir. E este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: brota, ó poço, cantai dele. Então olha que interessante, né? Aqui a gente vê uma utilização da música para reunir as pessoas, a ideia de uma utilização bem prática. Ah, professor, posso usar música em outras coisas práticas? Pode, às vezes você ensina no culto dominical, ou você está ensinando seu filho matemática, história, que seja, e às vezes ele está com dificuldade. Tem muitos professores, tem muito vídeo na internet que ensina matérias da escola através de música, um uso prático da música. Então a música ela não é só para também diversão, ou só para adoração a Deus, ou só para profecia, também pode ser usada na educação. Interessante. E na Bíblia aqui, para agradecimento por milagres, né? Deus fez um milagre e as pessoas agradeciam através da música. Só um minutinho. Muito bem, continuando aqui então. Então, a ideia da música ela também pode ser usada para agradecer a Deus pelos seus grandes feitos e pelos seus milagres. Então, às vezes você está tão feliz, né, por algum milagre que Deus operou na sua vida, alguma coisa que Deus fez, você pode entrar no seu quarto e compor uma canção ali para Deus, pode ali se expressar, né, louvar a Deus ali. Pode usar, né? Muito legal essa ideia. Voltando aqui então, na Bíblia isso foi feito, né? Agradecer a Deus por um milagre. O povo fez um cântico, né? Agradecendo porque a água fez brotar. Quem sabe, né? Nós começamos a cantar cânticos aí também, agradecendo os milagres de Deus e não só pedindo, né? Em conclusão, estudo aqui, né? Esse bem rápido estudo aqui de Moisés, início. Conclusão que vemos é que os livros de Moisés narram uma relação muito positiva com a música. Vemos que a música é relacionada com alegria, com agradecimento a Deus pelas conquistas, com expressão do sobrenatural, com meio de utilização prática e também como forma de agradecer a Deus pelos milagres. Fora do livro de Moisés, a música ainda é registrada por diversas outras utilidades na Bíblia, incluindo a terapêutica, conforme vemos o caso que Davi tocava harpa para acalmar o rei Saul. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A música, portanto, é um elemento extremamente versátil. Pode ser tão versátil muitas vezes, por ser tão versátil, muitas vezes é subvertida para o lado negativo. A música, da perspectiva de Deus, há sempre de ser bela, boa e verdadeira, nunca levando a atenção para o músico, mas apenas para Deus. Depois eu vou mandar aqui para vocês no AVA esse slidezinho aqui. Mas em conclusão, eu gostei dessa parte aqui, desse parágrafo aqui, ó. Vamos ler novamente, porque vocês vão fazer um trabalho para mim agora, baseado nisso aqui de pesquisa. Olha lá. Conclusão que vemos é que os livros de Moisés narram uma relação muito positiva com a música. Vemos que a música é relacionada com alegria, então a música ela pode ser usada para alegria, para momentos ali de vitória. Ela pode ser usada como agradecimento a Deus por alguma conquista, então Deus dá uma conquista e o povo ali faz uma canção agradecendo. Ela pode ser utilizada como expressão do sobrenatural, uma profecia, né? Uma forma de profetizar através da música. Ela pode ser utilizada como meio prático ali, por exemplo, para reunir o povo, né? Para ter uma reunião com os líderes ou para reunir o povo e falar para onde eles tinham que marchar. E também como forma de agradecer a Deus pelos milagres que ele fez. Ou seja, na Bíblia, principalmente aqui no Pentateuco, já a gente vê a música sendo utilizada com várias perspectivas diferentes. Ainda cita-se aqui o caso de Davi e Saul, né?
onde ela também foi usada como forma terapêutica, né? Ela acalmava o rei Saul. Quando o rei Saul ali ele era tomado pela fúria, tomado ali provavelmente por um espírito maligno, a música ali de Moisés não, de Davi, o acalmava, né? O levava a se libertar desse espírito raivoso, né? Então é muito interessante essa passagem aqui. Agora deixa eu abrir o slide aqui. Nós vamos fazer algo juntos aqui. Eu falei por quase 40 minutos. E eu que nós vamos começar a fazer algo mais prático aqui. Deixa eu abrir aqui. Compartilhando com vocês. Ó, tem gente chegando agora. Vamos ver quem é. Tudo bem, vamos lá. Então, em Moisés não precisa, né? Moisés a gente já falou ali, a gente deu os dois exemplos, por exemplo, em Êxodo 15, quando ali primeiro Moisés fez uma canção para agradecer a Deus por ter tirado o povo do Egito, né? E por ter vencido os egípcios no Mar Vermelho. E depois Miriam pega o tamborim ali e começa a louvar a Deus, começa, né, ali com seus hinos, com seus tamborins e danças, né? Muito legal a ideia da dança, a louvar a Deus e agradecer pela vitória. A gente também viu que o povo ali agradeceu a Deus quando a água saiu da rocha, uma forma de agradecimento. E também a gente viu que a música era usada para profetizar, por isso que Miriam era chamada de profetisa. E é muito provável que ela profetizava através da música, como a gente viu em Êxodo 15. Olha lá, então, como a gente falou, né? A gente não precisa nem ler de novo, mas aqui, ó, Êxodo 15, 20, 21, ó. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Então a gente já leu sobre isso, a profetisa. Agora, você vai fazer uma pesquisa e deixa eu ver quantas pessoas estão na nossa aula. Temos o Cláudio, temos a Anne, a Bianca, a Gisele, a Paola, a Fernanda e o Silvio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. O que eu quero que vocês façam para mim, então? Eu vou dar um tema aqui para cada um. Não foge, não, Silvio. Falei que o Silvio estava aqui e saiu. Eu vou dar um tema para cada um de vocês. Vocês vão pesquisar aí na internet, na Bíblia mesmo, se você quiser. Aonde nesse livro ou nesse personagem que eu colocar aqui para você, a gente tem alguma relação com a música. Então, por exemplo, aqui o exemplo de Juízes. Aí Juízes 5:3 fala, ó, ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei música ao Senhor, o Deus de Israel. Então, os juízes, eles tinham a música, eles utilizavam música e compunham música para exaltar a Deus. Agora, vou dar cada um. Tem os salmos, tem os reis, tem os profetas, tem a parte da restauração do templo, tem Jesus, tem os apóstolos e tem Apocalipse. Então, vou dar cada um desses temas para vocês e vocês vão fazer uma pesquisa aí e tentar relacionar ou achar questões de música nessas partes. Então, vamos lá. Por ordem aqui no meu chat. Vamos lá. Cláudio, você faz aqui o dos Salmos? Salmos é o que mais tem, né, Cláudio? Olha, o Salmo é 150 músicas, né? Então você faz um resuminho aí de Salmos para mim, faz uma pesquisinha aí para você falar sobre música em Salmos para mim. Daqui eu vou dar um tempo bom para vocês fazerem isso. Silvio, tá aí? Tá me escutando? Tô te ouvindo, André. Silvio, você vai fazer uma pesquisinha aí para mim agora, pode ser aí na sua Bíblia mesmo, ou se você quiser pesquisar na internet, sobre algum contexto em que tinha música no livro dos reis, entre os reis usavam música, para que usavam música, né? Então o contexto da música ali no livro de reis, crônicas também, enfim, né? E qual a utilização os reis tinham para música. Anne, tá me ouvindo aí, Anne? Então sim, André.
Anne, faça uma pesquisa sobre a música relacionada aos profetas, aos livros dos profetas. Tem música no livro dos profetas? Em que contexto? Gisele, existe uma relação entre a música e a restauração do templo. Vê se você Não, consegue achar. Tá bom. Você faz uma pesquisa aí que você acha. A música e a restauração do templo. Quem mais está aqui? Paola. Paola, faça sobre Jesus, a música e a figura de Jesus, pode ser? Será que ela está escutando? Oi? Oi, Paulo, tudo já? Você vai fazer uma pesquisa sobre Jesus e a música. Tem alguma passagem, algum contexto em que mostra Jesus e a música? Então, faça essa pesquisa aí para nós. Jesus e a música. Jesus e a música. Isso. Por último, Fernanda. Fernanda está aí, não está? Estou. Fernanda, Apocalipse? não, sobre os apóstolos. Música Tá dos bom. apóstolos. Certo? Você quer fazer do Apocalipse também, pode fazer. Porque acho que Eu dos gostaria de apóstolos é fazer mais simples. Apocalipse. Então faz dos dois. Ah, A Bianca está aqui também. A Bianca, não falei da Bianca. Bianca, faz os apóstolos então. E a Fernanda faz de Apocalipse. Certo? Então os apóstolos ficam com a Bianca e a Fernanda, Apocalipse. Lembrando que essas aulas vão estar gravadas lá, então quem perdeu o início, os primeiros 40 minutos de palestra, e depois vocês podem voltar lá. Agora são 9h23, vou dar aí para vocês até uns 15 minutinhos dá para vocês fazerem. Né? 15 minutinhos é uma coisa rápida, até em menos tempo você consegue. E aí daqui a pouco eu volto aqui para a gente ver as conclusões e o que cada um achou aí, certo? Então daqui a pouco eu volto com vocês aqui. No livro dos reis, fala-se de música. Mas que bosta, gente, que merda. Vai acabar baleada essa bateria. No livro dos reis, fala de música. Olha aqui. Silvio, seu áudio tá aberto, viu?
Só muito bem, então. Cláudia aqui falou que já está pronto. A Gisele também falou que está pronto. E o restante aí? Confirma para mim aqui no chat para eu saber. Que eu estou pensando aqui em uma coisa. Ainda não. Me dá uma resposta aí. Quem está pronto e quem não está pronto aqui no chat, por favor. Então vamos fazer assim, ó. Vamos começar hoje com o Cláudio. O Cláudio vai falar o dele, que é o dos Salmos. Aí vai dar nossa hora aqui, provavelmente. Na semana que vem a gente continua com o restante. Eu vou precisar que vocês entrem na hora semana que vem. Apesar que eu não sei. A prova vai ser em que horário na semana que vem? Ou vocês vão fazer no horário que vocês quiserem? Como é que ficou decidido isso? Me ajuda aí alguém. André, a Maria Tereza ainda não passou as informações em relação às provas. Então a gente não sabe ainda qual vai ser o horário, os dias certinhos. Até agora, até o momento, só sei que vai ser semana que vem. Tá, mas a gente não sabe se vai ser no horário da aula ou se vai ser fora do horário. Eu vou procurar saber com ela ainda hoje. Aí eu te aviso. Parece que a Bianca tá falando aqui uma outra coisa. André, oi. Segundo a Maria Tereza ontem, ela entrou dando algum comentário, ela iria abrir o AVA na hora do início da aula e quando a aula terminasse, no horário normal, ela iria fechar o AVA, sabe? E eu até vou para questionar ela, porque como eu trabalho, eu já chego em casa às 7h30 da noite. E é uma prova que, pelo jeito, vai ser feita no computador, né, para que se possa postar. Então, eu creio que o meu tempo vai ser curto para essa prova. Vou até questionar isso. Ela deixou tá, no ar. Mas aí já. Isso mesmo, aí você questiona com ela, então. Eu vou ver em relação a isso com ela, porque ontem eu estava com problemas na internet, então provavelmente eu perdi essa hora que ela falou sobre o horário de cada professor. Mas então aí, se vai ter mais tempo ou não, aí vocês discutem com ela. Então, vamos começar hoje com o Cláudio e na próxima aula, ou semana que vem, ou na outra, o restante apresenta aí as suas conclusões. Então vamos lá, Cláudio, 5 minutinhos para você falar de música em salmos. Eu fiz uma breve pesquisa, até mesmo sobre sobre os patrísticos, eles falaram sobre a música, Martin Lutero, Agostinho, e eu queria pôr essas considerações deles e falar elas agora. Muito bem, vamos lá, manda bala. Um instante, por favor. Estou usando tudo isso no celular. Ó, vou começar aqui. Tá escutando, né? Agostinho de Hipona, que pregou todo o livro de Salmos para a sua congregação, chamou-os de escola, espelho e remédio, cantados no mundo inteiro. No século XVI, Martinho Lutero afirmou que o livro dos Salmos não coloca diante de nós somente a palavra dos santos, mas também nos desvenda o seu coração e o tesouro mais íntimo de suas almas. A abordagem dos salmos e cânticos no cristianismo primitivo firma-se, porquanto, como a chave de acesso para o aprofundamento de nossa compreensão sobre um dos períodos mais ricos e dinâmicos da história da música ocidental. Isso para não dizer da cultura do Ocidente como um todo. Isso é um breve comentário, lógico que teve outras considerações, de Calvino. E só para complementar, a correlação
da música com a palavra e também, juntamente com a palavra, as pessoas. Eu tirei outra passagem aqui, do Salmo 150. Diante de, como eu disse antes, né, são 150 músicas, e no final, o salmista, ele é bem enfático sobre o louvor, sobre a música em si, o que toca a Deus, o que toca o homem, né? No caso, a música, ela toca tanto o coração de Deus quanto o coração do homem. Louvai o Senhor, Salmo 150. Louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com tamborim e dança, louvai com instrumentos de cordas, com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louva o Senhor. A parte que assim, eu achei mais interessante dessa matéria, pode até parecer que não é que eu joguei o resto no lixo, mas essa última aula realmente ela teve um sentido assim, diferente para mim, diretamente comigo mesmo, pelo fato que ela fala sobre o que realmente a música remete, tanto na parte do ser humano, na alma, no mais íntimo do ser humano, quanto no mais íntimo do coração de Deus. Isso é a correlação que eu cheguei a encontrar nos Salmos, que são 150 músicas, 150 orações, e também, para confirmar isso, que eu já tinha sentido durante a aula, essas considerações de Agostinho de Hipona, e também que Martin Lutero e João Calvino, me fez mais assim firmar o que eu estava pensando dentro de mim, que realmente essa relação ela existe, de intimidade com Deus, intimidade no coração do homem, intimidade no coração de Deus, pela palavra. Muito bem, 5 minutos certinho. Se você quiser complementar alguma coisa, ou se você achar mais alguma coisa durante a semana, na próxima aula eu te dou mais uma abertura para você falar também. Afinal de contas, Salmos é bastante grande, aí você pode ficar tranquilo. Se achar mais coisas, na próxima aula eu volto com você, se você quiser falar mais alguma coisa, certo? Então é isso, pessoal. Deu nosso horário. Você que já fez aí, você guarda a sua pesquisa. Se você quiser se aprofundar mais nela, fique à vontade. E aí a Maria Tereza vai passar mais detalhes para vocês sobre a semana que vem. E aí nós vamos conversando em relação a isso. Amanhã, aula de eclesiologia. Certinho? André, só uma pergunta. Em relação à música e os tópicos que o senhor nos deu para a gente pesquisar, vai cair na prova? Não especificamente assim, não. Ah, tá bom, então. Obrigada. Nada. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Ok, boa noite. Até amanhã. Com Deus. Boa noite. Até amanhã.